Olá pessoal, o meu objetivo com essa série de provavelmente 12 vídeos é trazer para vocês como é que eu vejo esses assuntos esotéricos tão falados hoje, de acordo com todas as formações, com todos os cursos, com todos os experimentos, as experiências que eu tenho vivido na prática, né? E também investido para conhecer linhas diversas e possibilidades outras, a fim de não ficar presa somente em uma visão de mundo, somente numa visão de vida, certo? Então eu vou compartilhar com vocês algumas visões, reposicionando e alinhando essas informações. O meu objetivo não é que você acredite, o meu objetivo não é dizer que algo é certo e algo é errado, que algo é verdade ou algo é mentira, não. É somente trazer o meu novo posicionamento, alinhamento e as verdades, né, da minha alma vividas através de experiências no plano físico, né, investindo em cursos e cerimônias, rituais, viagens, etc., que eu sempre faço. E também das experiências no plano astral. Lembrando que a missão do Portal Vórtex Mãe do Céu, comando do Arcanjo Metatron, Miguel e Mãe Maria, não é canalizar informações para ninguém. Eu não sou médium no nível de trazer informações do lado de lá para o lado de cá, certo? A missão do Portal Vórtex Mãe do Céu não é essa, de atuar como médium, como intermediário, trazendo informações dos desencarnados para entregar para vocês. A nossa missão é um trabalho direto no astral, certo? Arcanjo Metatron, Miguel, Mãe Maria, as frotas agendam os trabalhos em dias e horários específicos e a gente entra direto no plano astral para fazer resgate de pessoas desencarnadas, de animais desencarnados, de elementais, que são os seres das árvores que foram mortas, cortadas, né? E das ervas, enfim, todo esse reino dévico. E também de formas pensamento, de fractais de energias, de imprints, etc. Energias espalhadas e perdidas por aí que precisam ser resgatadas. Existem jornadas que chegam a entrar 15 frotas em trabalho conosco e a gente consegue resgatar milhões de seres. Por que é que nós temos que entrar nesse trabalho? As frotas não fazem sozinhas, porque elas precisam de pessoas encarnadas para serem os canais, para serem os instrumentos para recolher esses seres. Então é como se eu fosse, vamos dizer, um tubo, e daí eu me conecto, né? E é como se os seres fossem subindo para as naves através desse tubo, tá ok? É um trabalho muito exaustivo, muito cansativo, às vezes dura pouco tempo, às vezes dura muitas horas, às vezes dura dias, às vezes semanas, às vezes mais de mês, tá ok? A gente normalmente fisicamente fica totalmente exaurido porque vai muita energia para esse trabalho, mas essa é a nossa missão. Resgatar direto do plano astral todo tipo de ser filho de Gaia, pessoas presas em sofrimento e que uns serão exilados, outros serão levados para naves e colônias espirituais a fim de que sejam preparados para novas experiências aqui mesmo e, enfim, cada um segue aí o seu destino, certo? Outros são recolhidos pela sua alma, porque são fractais são pequenas partes, né, de energia da alma. Nós somos fractais da nossa alma, os animais também, as plantas também. Então aquele fractal é puxado, né, pela alma, pelo espírito, pelo eu sou e é reintegrado no todo com a experiência que ele viveu, tá ok? Então a nossa missão é essa, atuar direto no plano astral junto com as frotas, não é canalizar mensagens, por isso repito, eu não sou vidente,
tá? E eu não leio informações nem falo com os espíritos para te trazer respostas, tá bom? Quando a gente, vamos dizer assim, interage com o campo, com a rede neural do Arcanjo Metatron, Miguel, Mãe Maria ou outras frotas e seres de luz, é porque nós estamos dentro dessas jornadas planetárias. Então, como a gente se oferece para atuar nessas jornadas, quando às vezes sobra 15% de energia para o nosso corpo físico, é uma situação que a gente fica quase desencarnando mesmo, parece que você está desintegrando, que você está sem ar, a gente se entrega mesmo para jornadas pesadas. Então, quando a gente está nessas jornadas, a gente acaba tendo acesso a algumas informações interessantes também, tá ok? Não é que a gente converse com os espíritos e busque informações por curiosidade. Muito bem. Então, dentro desse trabalho, eu tenho compreendido, acessado algumas informações que trazem um reposicionamento em relação ao que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, a matriz de controle realmente existe? Os mestres que você trabalha, Rosineide, Arcanjo Metatron, Miguel, Mãe Maria, eles falam, vocês estão dentro de uma matriz de controle? Não, eles não falam, tá ok? Nunca, em nenhuma vivência, em nenhum trabalho, em nenhuma experiência, né, com o Arcanjo Metatron, Miguel e Mãe Maria, diretamente aqui com o portal Vórtex Mãe do Céu, nessas jornadas, eles nunca disseram que nós estamos dentro de uma matriz de controle ou uma matrix. E o que é que eles dizem então? Dizem que isso aqui é um belo projeto, então esse é o novo posicionamento que eu quero passar para vocês. Esse daqui é um belo projeto. Aqui não existe nada ao acaso, não existe nada ao léu, certo? Você está aqui porque tem um propósito. Ou você é exilado, ou você veio como prisioneiro, ou você veio como missionário, ou você veio para aprendizagens extras, para viver experiências. Então, isso aqui é um projeto, certo? E dentro desse projeto existe uma parcela entre luz e escuridão, que faz parte desse teste de energia. Essas energias são as duas polaridades, luz e escuridão. Essas duas instâncias existem dentro de cada um de nós e do planeta, certo? E qual é o segredo da nossa passagem por aqui? Do nosso teste de energia, da nossa experiência, do nosso teste de consciência, desse experimento chamado Terra, é que você prove para si mesmo, não é para ninguém, é para si mesmo, se você consegue sustentar a luz dentro de você, aqui dentro da experiência, dentro do jogo, no meio do caos, no meio dos desafios, quando você é humilhado, quando você é ultrajado, quando você é desapontado, quando você é contrariado, quando você é maltratado, quando você está no caos, você consegue ainda assim sustentar a luz dentro de você, luz que é amor, que é compaixão, que é o bem, que é compreensão, que é benevolência, que é ação compassiva? Ou você se entrega para o outro lado desse jogo, dessa experiência, que é a escuridão, que significa a inveja, a raiva, o ódio, a vingança, as projeções sobre os outros, as instituições, a culpa é sempre dos outros, são os outros que deixam minha vida difícil, são os outros que me prejudicam, são os outros que não me dão oportunidade. E daí então eu entro numa zona de conforto, de escuridão, minha encarnação termina, eu passo do outro lado, assisto minha vida num telão, tá ok? E daí então eu vejo lá e sinto vergonha de mim mesmo, certo? Me sinto culpado,
por eu ter perdido tempo, por eu ter consciência do que era o bem, do que era o mal, e ainda assim ter escolhido viver no mal, viver a vingança, o ódio, a inveja, a fofoca, a maledicência, a crítica, o julgamento e assim por diante. E daí a pessoa escolhe reencarnar imediatamente porque ela mesma vê depois que ela desencarna o quanto ela perdeu tempo, o quanto ela sim tinha consciência do que era bem e do que era mal, do que era bom e do que era ruim. Não precisava ser graduado em nenhuma universidade em teologia para saber isso. Todos sabem, mas ainda assim ela escolheu ficar na preguiça ou então ficar no mal, ficar fofocando, ficar criticando, ficar projetando todas as suas questões infelizes, doentias nos outros seres, certo? E não usar o seu poder criador de luz para materializar uma realidade benéfica, benevolente, abundante para si mesmo e para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Então, os mestres nunca nos disseram que existe uma matriz de controle que nos observa, que nos controla o tempo todo, mas que existe uma escuridão e uma luz dentro de nós mesmos e no coletivo, certo? E mais ainda, que essa escuridão que nós chamamos, que nos ataca, somos nós mesmos. O que significa isso? Significa que nós somos fractais, ou seja, nós somos partes da energia da nossa própria alma. Então a nossa alma ela está subdividida em fractais, encarnados e desencarnados por todos os lugares. Como também que nós chamamos de eus multidimensionais, que são outras manifestações da minha própria consciência, que carregam experiências que eu já vivi, né, no que chamamos aqui de passado, porque do outro lado só existe o presente, não existe esse tempo linear, passado, presente, futuro. Por exemplo, uma encarnação tua aí antes de Cristo, se você passar para o plano astral, você vai ver aquela encarnação acontecendo como se fosse hoje. Você vai se ver lá andando nas montanhas, com o pé ferido, com sede, carregando fardos, caminhando em cavalos, em carroças. Você vê aquilo acontecendo como se estivesse acontecendo agora, certo? Então só existe o agora do outro lado, e tudo que você viveu e tudo que você vive fica impresso no cosmos. Fica gravado no cosmos, nada fica esquecido, nada fica apagado, certo? Então, todas essas experiências que nós já vivemos na Terra e em outros lugares são vivas, como expressões de consciência mesmo, eus multidimensionais, outras partes de nós mesmos que estão aí atuando em frentes diversas. Qual é o problema? A maioria dessas nossas outras partes multidimensionais estão atuando na escuridão. Rosineide, você então quer dizer que uma parte minha mesmo, que, por exemplo, atua, vamos dizer, aqui a gente chama de passado, né? Mas continua atuando em magia negra, que essa minha parte pode me atacar aqui, atacar minha vida, meus animais, minha criação de realidade, etc. Sim. Por isso que, né, principalmente Crayon diz, toda a escuridão, a pior da escuridão que existe no planeta são vocês mesmos. Então nós temos que parar de projetar a nossa raiva, de projetar a culpa em outras raças extraterrestres. Rosineide, mas existem outras raças extraterrestres aqui agora? Sim! Encarnadas e desencarnadas.
Ai, nossa, por que os reptilianos e os draconianos? Pode ser você. Você quer dizer que eu posso ser um draconiano encarnado? Sim. Conheço, já atendi. Tenho relacionamentos com pessoas que às vezes abrem para mim assim e eu vejo, é um reptiliano. Vejo a pessoa, tipo assim, tá a pessoa de repente vira lagarto, pessoa lagarto, certo? A pessoa é um reptiliano. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Existem muitas raças diferentes encarnadas aqui entre nós. Rosineide, então você quer dizer que eu posso ser um reptiliano, uma reptiliana? Sim. Posso ser um draconiano? Sim. E a tua contraparte no astral ou encarnado mesmo, que é fofoqueiro, que tem raiva, inveja, ódio, que joga maldições e pragas na vida dos outros, é a escuridão do planeta. É a parcela de escuridão do planeta que está atacando sua própria vida, porque se a escuridão está em você, você tem a ilusão que está atacando os outros, mas primeiro você está destruindo sua própria vida, porque a escuridão está em você. Se o veneno está em você, o primeiro que vai morrer é você mesmo. E depois está prejudicando todo do planeta. Então quer dizer que as partes multidimensionais dos próprios encarnados no planeta são a tal da escuridão que nós chamamos, que nos ataca? Sim. Deu agora para entender a ideia? Mas no astral eles são reptilianos, que eles fizeram não sei o que com as crianças nas bases. Eu resgato essas crianças das bases e a situação é muito complexa. E são reptilianos lá que estão atacando as crianças. São todas as raças, inclusive humanos. O humano é um traste. O humano é tão ruim quanto um reptiliano negativado. O humano é tão ruim quanto um draconiano negativado. Toda pessoa negativada é um ser atuante na escuridão do planeta. E ainda a maioria está na escuridão. A maioria dos seres que estão no planeta estão escolhendo atuar na escuridão. Rosineide, nossa, mas como podem escolher-se? Gente, é através da inveja, da raiva, da irritação, da crítica, do julgamento. Fica praguejando a vida do outro, fica criticando, julgando a vida do outro. Isso é escuridão, gente. Isso é escuridão. E porque isso é amor? Não. Isso é o bem? Não. Isso é caridade? Não. Isso é benevolência, ação compassiva, solidariedade? Não. Então não é luz. Correto? Deu para dar uma clareada. Então, a matriz de controle, que se chama aí, eu não sei quem foi que criou essa palavra, deve vir do filme Matrix, né? Somos nós mesmos. É a nossa contraparte encarnada ou desencarnada, destruindo, atacando, vampirizando pessoas, animais, elementais, enfim, direcionando esse coletivo do planeta. Ai, mas é o governo tal que deve ser então um reptiliano encarnado e que nos ataca. E o governo está lá representando a maioria da população daquele país. Representando a maioria da população daquele lugar, porque tudo é energia. Quando a maioria daquele país, daquele estado, daquela cidade estiver na luz, nós conseguiremos colocar governantes que também representam a luz. Eles não têm integridade, o povo também não tem. A maioria das pessoas não tem integridade. Se ela encontrar uma carteira com dinheiro na rua, ela não devolve, ou ela pega uma parte para ela. Se ela encontrar um celular, a maioria não devolve. Se ela tiver uma oportunidade de chegar atrasada, de sair mais cedo do trabalho porque ninguém está olhando,
de ficar na internet quando a regra disse que não era para estar na internet, mas não tem ninguém olhando, ela fica. Falta de honestidade, falta de integridade. A placa de trânsito diz ande a 80, não tem ninguém olhando, ela anda a 120. Falta de integridade. Então os governos representam a maioria da população que também não tem honestidade, que também não tem integridade, que estão na escuridão, compreendem? Porque uma vez que eu não tenho integridade, integridade engloba tudo que é honesto. Uma vez que eu não sou honesto para com as regras que regem o meu trabalho, a minha sociedade, a minha vila, os lugares onde frequento, né? Eu também não vou ser acolhido pela minha família galáctica, pela minha frota estelar, certo? Não vou. Quem aqui já assistiu Star Trek pôde ver as regras. Existem regras, existem hierarquias, não para subjugar ninguém, mas devem ser respeitadas, certo? Quem não aprende a respeitar as regras aqui no dia a dia e a ter integridade, está longe de ser acolhido pela sua família galáctica, pela sua frota estelar. Talvez já foi exilado exatamente porque passa por cima de tudo e de todos, porque desrespeita, porque quer fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que acha que é certo, sabendo que não é, certo? Então é isso. Então, resumindo, o meu entendimento hoje é que o que se chama de matriz de controle é, na verdade, um jogo, uma experiência, um projeto entre luz e entre escuridão. Sendo essa escuridão a nossa manifestação multidimensional, ou seja, fractais da própria energia dos encarnados e desencarnados que estão no planeta, que estão atuando no que chamamos mal, na destruição, na escravidão e assim por diante. Quantos de nós, né, somos algozes dos animais? Quantos aqui comem o cadáver dos animais? Então, nós não podemos criticar os reptilianos que comem seres humanos. Nós também comemos cadáveres e que são iguais: músculo, carne, sangue, nervos. Ah, tem diferença de seres. Aqueles são pessoas e esses são animais, que são fractais da mesma alma, a minha alma tem partes dela como ser humano, tem partes dela encarnada como animais e como elementais. Rosineide, você tem uma parte da sua alma que é uma árvore? Sim. Rosineide, você tem uma parte da sua alma que está encarnado como gato, como cachorro, como qualquer outro animal? Sim. Para quê? Para viver múltiplas experiências ao mesmo tempo e depois puxar todas essas experiências para a alma, ganhar tempo, certo? Realizar mais coisas em menos tempo, tempo linear aqui da nossa experiência. Então a luz e a escuridão habitam dentro de nós. O teste de energia do planeta, o teste de consciência, o experimento ou o jogo no qual estamos inseridos, certo? É para ver se você sustenta a luz nos seus pensamentos, sentimentos, palavras e atos todos os dias da sua vida. Ou se você se entrega para o outro lado, que é a escuridão. Toda escolha tem consequências, certo? Não existe mais karma, essa palavra vai desaparecendo, vai se desintegrando aqui no planeta, mas existem consequências, ação e reação. Tudo aquilo que eu escolho vai ter uma consequência para mim primeiro e para os outros, reverberando para todo o coletivo. Então, o que é que nós estamos escolhendo nesse momento? A luz ou a escuridão? Entregando uma informação valiosa aqui,
Nós entramos no planeta aí com DNA operando em 35% de luz, certo? É contra aí 65% de escuridão. Então, a gente já entra no projeto Terra, a gente já entra nessa experiência, nesse jogo de dualidade, com equilíbrio entre luz e escuridão. Mas espera, você disse 35% de luz e 65% de escuridão, então a gente entra no projeto Terra, nesse jogo, nessa experiência, com mais escuridão. Não, é que a luz é mais forte. Então 35% de luz e 65% de escuridão equivalem a 50-50, certo? Ao equilíbrio certo dentro de nós, para que possamos então começar a caminhada evolutiva no sentido de auto-redescobrimento, de redescobrir que existe um Deus dentro de mim e que eu crio a minha própria realidade. Que realidade eu crio depende se eu estou alimentando o lado da luz ou se eu estou alimentando o lado da escuridão, certo? Então esse é um novo reposicionamento, um novo realinhamento. Curta e compartilhe esse vídeo, porque se você não curtir, o YouTube não mostra nem para os assinantes do canal. Precisa curtir o vídeo para que o YouTube, que é um programa, né, possa então mostrar para mais pessoas, tá ok? Porque tem muita gente precisando compreender essas informações que eu vou partilhar. Então, namastê, boas reflexões. Até mais.